Pode parar os inovadores, os que não dão um passo maior que as pernas, dão saltos para o futuro e que sabem que uma ideia transformadora está apenas a uma conexão de distância, pois para quem inova, o impossível não é uma possibilidade. Assim, é Sebrae X, que conecta pessoas, empresas, parceiros e ideias para fomentar e promover a inovação que transforma. E isso é só o começo. Vamos juntos rumo a esse infinito de ideias, que por sinal é logo ali. Sebrae X, conexões para inovar. Então, gente, esse é o palco Sebrae X, estamos numa programação paralela, tá rolando lá em cima, no palco principal, também no palco Banrisul, outra programação, mas este é o GovTech Summit, no seu segundo dia, esta sexta-feira chuvosa, claro, com vários transtornos, mas para a gente aqui uma sexta-feira cheia de conteúdo. Quero agradecer novamente aos patrocinadores e apoiadores, agradecer a quem está aqui na nossa plateia, quem nos assiste também de forma online. Nós estamos com toda a programação sendo transmitida na plataforma Cubo Play. Lembrando que o projeto GovTech é uma idealização da MUVE, a primeira agência do Brasil a conquistar o selo GovTech pela Brasil Lab. A Brasil Lab é um hub de inovação que acelera soluções e conecta empreendedores com o poder público. Produção, história, eventos. Gente, toda a programação do GovTech está no site govtechsummit.com.br. Eu gostaria de lembrar que os certificados serão enviados por e-mail. Bom, para as boas-vindas agora, Gabriel Fuscaldo. Muito bem-vindo, Gabriel. CEO da MUVE, é o Head de inovação do nosso GovTech Summit. Muito bem-vindo, tem um microfone para você, por favor. Bom dia, Daniela. Muito bom dia. Bom dia a todas e todos, sejam muito bem-vindos a esse segundo dia de GovTech Summit. Passamos a chuva, estamos todos aqui, tem café quentinho, coisa boa. Eu quero agradecer muito o apoio do Sebrae na confecção desse evento, na construção da programação. Quando a gente idealizou esse evento, a gente foi conhecendo muitas pessoas de governos digitais, muita gente bacana mesmo. E o Sebrae aqui, eu ressalto muito a atuação do David, que foi essencial em convidar as empresas, as startups como vocês, com as suas tecnologias, né, que vieram aqui e tanto têm apoiado esses governos a se digitalizarem cada vez mais. Muito obrigado. Ontem eu vi gente até mesmo emocionada no final do dia, com os cases, com o poder de transformação da tecnologia. E a gente está aqui para isso mesmo, né? Para aprender, colaborar, conectar. Então, que a gente tenha um ótimo segundo dia de evento. De novo, meu grande agradecimento a todas as startups que vieram apresentar suas soluções e a presença de todos vocês no GovTech Summit. Obrigado. A gente que te agradece, Gabriel, você que está se dividindo entre os dois palcos aqui do GovTech Summit, que bom que você pode estar com a gente agora de manhã. A partir deste momento, muito conteúdo neste palco, daqui a pouquinho a secretária de Inovação de Gravataí, secretária Selma, a gente vai te ouvir querer conhecer tudo sobre os processos de Gravataí na promoção das startups, mas agora nós vamos conhecer o Fundo GovTech Brasil para Startups. Para isso, convidamos o Elias Rigon, do Badesul. Elias, muito bem-vindo, queremos te ouvir demais. O palco é seu. Bom dia a todos. Esse dia chuvoso, todos nós conseguimos chegar inteiros aqui. Vamos lá. Tá certo. A gente vai fazer uma apresentação, então, um pouco inicial sobre o Badesul, a atuação que o Badesul faz em relação à inovação, e depois a gente vai falar um pouco sobre o Fundo GovTech Brasil, que é um fundo de investimento que está procurando startups, tá, que tenham atuação para governo, né, para investir nos próximos 5 anos. Esse fundo ele foi criado já faz uns 3, 4 meses, né, o Badesul está ajudando a estruturar o fundo, e a gente fez um investimento nesse fundo trazendo essa oportunidade para as startups aqui do Rio Grande do Sul, que tenham essa temática GovTech e gostariam de crescer. Tá. Então, vamos lá, falar um pouco então sobre o Badesul.
Bom, o Badesul ele é a agência de fomento do Estado do Rio Grande do Sul. Né? Nós atuamos somente aqui no Estado, para os empreendedores gaúchos e para as iniciativas de negócio aqui no Estado. A gente existe há 25 anos, promovendo essa atuação. Tem que atualizar o slide ali, né, Cris? Está 20 anos, completamos 25 anos, faz um mês, Cris? Um mês completando 25 anos. E a gente atua há mais de 10 anos com políticas e produtos focados para a inovação. Né? Então, a gente começou a investir em startups lá em 2011, quando não era uma moda tão grande como é agora. Né? E a gente colheu vários frutos interessantes com desinvestimentos ao longo desse período. A gente atua principalmente trazendo recursos de diversas instituições de fomento ou bancos de colaboração, tanto nacionais como internacionais. Né? Então, a nossa principal atuação é com o BNDES e FINEP. A gente traz recursos para os empreendedores gaúchos para investirem aqui nos seus negócios. Essa é a parte de crédito, que é a parte mais conhecida do Badesul. Né? Eu trabalho numa parte um pouco diferente do Badesul, que é a parte de investimento, que daí a gente vai conversar depois. Para vocês terem uma ideia um pouco de tamanho, né? O Badesul ele tem cerca de um capital de 800 milhões de reais, que a gente utiliza para fazer as operações de crédito e para alavancar nossas operações. Atualmente, a gente tem uma carteira de 2,2 bilhões de reais em empréstimos, dividido ali em todos os setores da economia. Obviamente que em número ali, o setor do agro ele fica mais ressaltado, porque as operações têm um ticket menor. Né? Mas, basicamente, 45% da nossa carteira é agro, tá? 21% é indústria, 30% é comércio e serviço, e a gente tem uma carteira que a gente utiliza nosso recurso próprio para os municípios, que ela representa 4%. O que a gente faz aqui? A gente empresta recursos para as prefeituras desenvolverem obras, asfalto, melhorar a sua infraestrutura, e a gente está muito preocupado em tentar trazer uma camada de tecnologia para o setor público. Então, como a gente tem uma atuação bastante forte, uma situação bastante preponderante com os municípios, para vocês terem uma ideia, praticamente todos os municípios do Rio Grande do Sul a gente já teve alguma operação em algum momento da nossa vida, a gente quer colocar alguma camada de tecnologia nas nossas operações de crédito com os municípios. E o Fundo GovTech é uma dessas oportunidades da gente tentar trazer as startups para ter o maior contato com os nossos clientes no setor municipal. Às vezes a gente pensa que o Badesul ele tem uma atuação muito focada para as grandes empresas, mas se a gente olhar os dados aqui, basicamente a gente atua nas micro, pequenas e médias empresas. As grandes empresas, elas são... A gente tem uma atuação, obviamente, mas não é tão ressaltada quanto a micro, pequena e média, que é o principal nosso foco de atuação. Então, vamos lá, a questão do fomento à inovação. Tá. Ao longo desses últimos 10 anos, a gente tentou desenvolver uma série de produtos, tá, para as etapas que as startups estão. Uma coisa muito importante quando a gente fala em acesso financeiro, né, e daí uma coisa que é importante de ressaltar, que nós somos uma instituição que propõe soluções financeiras para as startups. Então, a gente não tem tanto mentoria, não tem aceleração até agora dentro do Badesul. Né? O que a gente faz é tentar desenvolver e trazer mecanismos financeiros para o desenvolvimento das startups. Até porque tem outras instituições do mercado e na sociedade gaúcha que prestam assessoria em outros setores. Tem incubadoras, tem ambientes de tecnologia, tem o próprio Sebrae que faz um trabalho muito legal com as startups. Né? Então, o nosso foco ele é mais financeiro. E pensando no foco financeiro, a gente tentou trazer e desenvolver soluções para as startups. Só que as startups, existem várias etapas de desenvolvimento de uma startup, e aqui tem um ciclo de vida de uma startup que vai desde a ideia, ela fazer o protótipo, começar a vender, começar a tracionar a expansão, e para cada uma dessas etapas existe um instrumento financeiro adequado para ela. Muitas vezes as startups vêm ali no Badesul e pedem, eu gostaria de crédito para mim desenvolver. Se a gente vê aqui onde é que está o financiamento ele é um instrumento adequado para as startups quando elas já estão nas etapas de expansão e consolidação. Porque se tu vai num banco, tu vai numa instituição financeira pedir um crédito, o banco vai te solicitar, eu preciso dos teus 3 últimos faturamentos e preciso ver os teus números. Poxa, uma startup não tem, às vezes, nenhum faturamento fechado de um ano. Né? Então, não tem nem como a gente analisar o crédito para uma startup. Então, quando a startup ela começa a se desenvolver, ela tem uma estrutura financeira mais robusta, a gente pode fornecer o crédito. Tendo essa ideia em mente, a gente começou a trazer, como eu falei para vocês, uma série de instrumentos
para as etapas iniciais do ciclo de vida de uma empresa. Os fundos de investimento, que foi a nossa primeira atuação, e daí a gente já trouxe até agora 7 fundos de investimento para o Rio Grande do Sul, eles têm investido em startups nas modalidades seed, pré-seed e até em série A, tá? Que aí é um instrumento financeiro adequado quando a empresa não tem um histórico de vida tão robusto, e daí normalmente entra com compra e venda de participação. Passando os fundos, nas etapas anteriores, o que a gente procurou trazer, e daí em parceria com outras instituições como a FINEP, o próprio SEBRAE, a Regimp e a FAPERGS, a gente tem os programas de subvenção econômica. O que são esses programas de subvenção econômica? São editais, né, editais públicos, em que as empresas que estão buscando recursos concorrem a esses editais, e daí, caso sejam aprovados, elas ganham um recurso que é aquele recurso não retornável, né? Às vezes o pessoal fala, é o recurso de fundo perdido, né? Fundo perdido é um nome muito feio, né? Para falar, parece que a gente está jogando dinheiro pela janela, né? Então é um recurso não retornável, é uma política de Estado em que a empresa concorre a uma seleção, se ela tiver mérito, ela ganha o recurso, com esse recurso ela desenvolve o projeto que ela se propôs a desenvolver, e ela não precisa devolver o recurso dando certo, dando errado o projeto. O porquê isso? Porque, na verdade, o que está acontecendo aqui é o Estado e as instituições comprando o risco junto com a empresa. O empresário entra com o seu tempo, né, que tem um valor, né, e a instituição pública entra com o recurso financeiro. Nessa parceria, se o projeto der certo, todos ganham. O empresário desenvolve uma empresa exitosa e o setor público consegue inserir desenvolvimento na sociedade. Então, a gente atua, e daí aqui estão o nome dos programas, né, nesse T que a gente chama, né, que é os recursos de subvenção econômica nas etapas iniciais. No meio, aqui, quando a empresa já começa a ter uma atração, já começa a ter um faturamento, a gente tem os fundos de investimento. E daí, quando a empresa já está um pouco mais consolidada, a gente consegue dar um crédito para ela pelas linhas mais tradicionais ou linhas de inovação da FINEP. As extremidades aqui, que são programas de aceleração e Private Equity, o Badesul optou, por enquanto, por não atuar. Private Equity, porque são recursos muito grandes, né? A gente não comporta fazer esse tipo de operação. E programas de aceleração, por enquanto, a gente tem optado não entrar, porque tem uma série de programas de aceleração no mercado, e a gente está pensando em alguma coisa que a gente possa ter um FIT, ou talvez algum programa de aceleração setorial, talvez a gente possa fazer no futuro. Sobre os fundos de participação ainda, o Badesul ele aporta recursos em fundos que investem o que a gente chama pré-seed, seed ou até um pouco a série A. Tá? Então, são recursos ali que são da monta entre 750 mil e 10 milhões de reais. Esses são os recursos que os fundos aportam nas startups, que são aqueles recursos iniciais para o desenvolvimento da startup. Aqui estão os 7 fundos que o Badesul investiu desde 2011. Tá? Nosso primeiro fundo é o Fundo CRP Empreendedor, que ele começou em 2011, e ele encerrou o período de investimento em 2015. Uma questão importante de falar nessa questão de fundos de investimento é que esses veículos eles têm uma duração de 10 anos. Tá? Então, os 5 primeiros anos, o veículo e o gestor do fundo, ele procura startups para investir. Então, ele percorre o mercado, dá uma olhada, analisa, propõe, investe nas startups, nesses 5 primeiros anos. E nos 5 últimos anos, o gestor ele desenvolve a startup, mentora, faz a startup crescer, e ao final do período de 10 anos, ele procura vender a participação. Isso é um fundo de investimento. Não é só o Badesul que aporta recursos no fundo, tem outras pessoas que aportam, e eles querem ter um retorno do capital. Então, tem uma janela de 10 anos, em que esse capital ele é investido, e ao final ele tem que ser devolvido. Por que eu falo isso? Porque às vezes a pessoa pensa assim, vai ser investida na startup e nunca mais vai ser desinvestida. Não, muito pelo contrário. A saída é muito importante para qualquer fundo e qualquer investidor. E qualquer investidor e qualquer fundo que investir numa startup, ele vai estar pensando na saída. Porque ele não quer ficar eternamente sócio da empresa. Até porque ele quer pegar esse dinheiro e reinvestir em outra empresa, outra startup, outra aplicação que ele acha necessário. Então, os 3 primeiros fundos, o CRP Empreendedor, Criatec 2 e Criatec 3, eles já encerraram esse período de 5 anos de
de prospecção de empresas de investimento. O CRP Empreendedor, ele fez o último desinvestimento faz uns 2 meses, então ele encerrou o período com 11 anos, mais ou menos, de vida, e ele só está numa etapa formal de fechamento. O Criatec 2 e o Criatec 3, eles estão no período de desinvestimento, ou seja, vendendo as empresas que eles já investiram nos últimos anos. E daí nós temos 3 fundos abertos e um por abrir. Tá? O Fundo Anjo é um fundo que tem mais um ano e meio de período de investimento, que ele está buscando startups na modalidade pré-seed, colocando cheques de R$500 mil, desde que a startup consiga alavancar outros R$500 mil. Tá? Ele é um fundo gerido pela Domo, gestora Domo de São Paulo. Né? O Badesul aportou 5 milhões nesse fundo, o capital total do fundo é de 142 milhões. Até agora já tem 6 startups gaúchas investidas nesse fundo, e ele está em prospecção, está aberto. Então, caso alguém tenha interesse de entrar em contato com o Fundo Anjo, pode me procurar depois, eu posso fazer a intermediação, posso intermediar o contato, ou vocês vão na página da Domo Investimentos e submetem uma proposta. Depois, nós temos 2 fundos abertos, que é o fundo da Indicator Capital, que é um fundo focado em IoT. Então, é um fundo que está buscando startups que usem a tecnologia IoT para alguma finalidade. E daí essa finalidade pode ser desde Smart City, pode ser Health Tech, pode ser Agritech, e pode ser Indústria 4.0, que é o nosso principal foco nesse fundo de IoT. Então, a gente trouxe esse fundo para o Rio Grande do Sul muito na perspectiva de tentar inserir uma camada de tecnologia na indústria gaúcha. Então, a gente está prospectando aqui, preferencialmente, startups de indústria 4.0, mas aberto a outras startups que utilizem a tecnologia IoT. O fundo GovTech, eu vou passar rapidinho aqui, porque depois eu vou entrar bem a fundo dele nas próximas lâminas, mas é o fundo que está investindo em startups na temática GovTech. E o fundo Criatec 4, ele é um fundo que ele vai ser lançado agora em agosto. Tá? A gente está programando o lançamento dele, ele já está selecionado. A gestora, que vai ser a Triaxis de Florianópolis. É muito parecido com o Criatec 2 ou o Criatec 3. Essa família Criatec é uma família de fundos que é encabeçada pelo BNDES, tá? Que já faz... nossa, eu acho que o Criatec 1 teve 30 investidas, o Criatec 2, 36, o Criatec 4, 34. Então, são mais de 100 empresas investidas aqui nessa família Criatec, desde 2008, quando iniciou o lançamento dos fundos Criatec, e está na 4ª edição, agora que vai ser lançado no 2º semestre. Essas aqui são algumas startups que o Badesul tem conexão com os fundos. Né? Obviamente que, se a gente olhar em todas as startups de todos os fundos, são mais de 100 startups que os fundos investem, mas a gente coloca aqui só as gaúchas, que é as que nos interessam. Como eu falei para vocês, a gente é sócio de fundos, então a gente aporta recursos num fundo, normalmente 10 milhões num fundo de 200 milhões, ou seja, nós temos 5% do fundo, mas a gente exige que pelo menos o capital do Badesul seja investido em startups gaúchas. Tá? Ou seja, isso dá um poder de alavancagem do capital da instituição, trazendo recursos para o Rio Grande do Sul. Essa é a nossa política, é tentar trazer cada vez mais recurso para as startups gaúchas. Tá? Essas daqui são as startups dos fundos. A gente tem 2 que foram investidas numa modalidade crowdfunding, que a gente acabou testando e ela está um pouco em stand-by, a gente está vendo como é que funciona. Mas a gente tem várias startups aqui que já tiveram a sua venda. Né? Um caso bem interessante é o caso da Bling, que é uma startup de Bento Gonçalves, que foi comprada pela Local Web faz uns 2 anos. A Aquiris foi anunciado agora, começo no ano, que é um game studio aqui de Porto Alegre, que foi adquirida pela Epic Games, o maior player de games a nível mundial. Né? Fica ali no Tecnopuc. E daí a gente tem startups aí de toda a região do Rio Grande do Sul, a Calmed de Santa Maria, a Allright aqui de Porto Alegre, a Cleaver também de Porto Alegre, a Serol, acho que ela é de Campo Bom, não lembro agora, a Iller é de Santa Maria, de Pelotas, a Avistu também de Porto Alegre, mas todas essas startups aqui que... Aqui estão 16, mas a gente tem uma 17ª que foi investida há uns poucos meses, que se chama CTA Smart, aqui de Porto Alegre, também pelo fundo de IoT.
Essas aqui são as startups gaúchas, então, que são investidas pelo fundo. Aqui, só para dar um highlight um pouco sobre o programa Centelha e o programa Tecnova, que eu tinha falado para vocês, que é um programa de subvenção econômica, né? Então, é aquele recurso não retornável. Tá? Ele é rodado em parceria com o SEBRAE, a FAPERGS e a FINEP, e tem o apoio da Regimp, né? E a gente pede que vocês fiquem atentos, porque vai ter uma terceira rodada do edital do Tecnova, agora no segundo semestre, né? Então, vai ter bastante dinheiro para quem quiser desenvolver a sua ideia na startup. Mas, obviamente, lá no segundo semestre a gente vai divulgar bastante, até porque é do nosso interesse de pegar as melhores oportunidades para desenvolver. Então, vamos lá, vamos começar então para falar do fundo GovTech. Esse é um fundo que ele está nos seus momentos iniciais, tá? Ele é gerido pela KPTL e pela Cedro Capital, que são duas gestoras de ativos e investimento em startups aqui do Brasil. O Badesul já tinha um bom relacionamento com a KPTL através do fundo Criatec 3, também ela é gestora do Criatec 3. Tá? E é um fundo que ele está buscando startups que estejam trabalhando com governos. Obviamente que pode ter uma atuação dual, né? Trabalhar alguma coisa no setor privado, uma coisa com o governo, mas o fundo ele tem esse objetivo, tentar inserir tecnologia nas estruturas governamentais por meio de startups. Tá? Então, é um fundo que ele vai ter recursos futuros de 200 milhões, né? Atualmente ele está com 40 milhões, são 4 investidores até agora, né, que iniciaram o fundo. Tem o Badesul, que colocou recursos, a AGRIO, que é a Agência de Fomento do Rio de Janeiro, e acho que é a Multilaser. Bom, não vou falar, porque senão eu vou cometer um equívoco aqui, mas tem 2 atores privados que também colocaram recursos, e o fundo está em fase de captação de investidores. Né? Então, ele está conversando com várias instituições para colocar recursos nesse fundo. Ele tem a ideia de investir entre 20 e 30 startups na sua carteira ao longo desses 5 anos do período de investimento, tá? Aportando entre 1 milhão e 20 milhões de reais nessas startups GovTech, que dá uma participação entre 10% e 40%. Obviamente que eu não vou ficar aqui falando de valuation, senão eu vou ter a noite falando de valuation. Mas, assim, o valuation é debatido com o gestor do fundo. E daí é um processo negocial para ver o quanto que vai ter participação ou não da empresa. Tá? E ele tem um fundo também que vai ter 10 anos de período de vida, os 5 primeiros anos investindo e os 5 últimos anos desinvestindo. Esse fundo está ancorado em 2 questões principais. A primeira é a necessidade de digitalização de serviços públicos no Brasil e a necessidade de inserção de tecnologia no serviço público no Brasil. E a segunda, que daí puxa essa primeira, é que o brasileiro ele é um cara que gosta muito de tecnologia. Né? Então, a gente tem alguns números aqui, como o brasileiro ele é early adopter no sentido de tecnologias, ele gosta de serviços digitais. Então, essas 2 questões fizeram o gestor do fundo propor essa iniciativa, porque a gente acha que o brasileiro, obviamente, ele vai querer serviços, ele já está exigindo serviços digitais no setor privado, e ele vai querer que o setor público forneça os mesmos níveis de serviço que ele utiliza no setor privado. Ele é um fundo aqui, agora aqui para mim fica difícil de ler, mas ele vai investir numa série de iniciativas ali que são desde a área de segurança, área educacional, área médica, área de gestão, área de finanças. Todas essas verticais de necessidade do setor público, o fundo vem buscando startups que estejam solucionando esses problemas. E ele é um fundo que está ancorado em algumas ODS ali dos Objetivos de Desenvolvimento Humano da ONU. Aqui falando rapidinho um pouco sobre as 2 gestoras, né, ele é um fundo que está sendo gerido pela KPTL, que é uma das maiores empresas de gestão de ativos em startups do Brasil. Ela tem mais de 20 anos atuando nesse mercado de investimento em startups. E a Cedro Capital, que também ela fez uma série de investimento em GovTechs
nos últimos anos, mas daí não em fundos específicos para isso. Aqui estão alguns exemplos de algumas startups que essas duas gestoras investiram ao longo dos últimos anos, que têm uma perninha no GovTech. A gente pode até citar aqui a RPH, que é aqui de Porto Alegre, que ela está no Tecnopuc, que é uma empresa que faz serviços de distribuição de radiofármacos, né, para hospitais. A Fractal Engenharia de Santa Catarina, que é um serviço de monitoramento de barragens e obras de e estruturas de armazenagem da água. A Playmove, também de Santa Catarina, que é uma startup que cria jogos digitais e educacionais para escolas. A Colab, o portal de compras públicas. Então, tem uma série de startups ali que tem essa temática GovTech. Aqui também falando um pouco sobre a estrutura do fundo. Ele é um fundo que vai ter uma presença nacional, então as gestoras têm pessoas alocadas em praticamente todas as regiões do estado do Rio Grande do Sul. Só aqui no Rio Grande do estado do Brasil, desculpa. Só aqui no Rio Grande do Sul tem 2 pessoas alocadas para esse fundo, que é o Leandro e o outro que eu não esqueci o nome agora, tá? E daí vocês ficam pensando, para finalizar aqui, quais são os critérios para investir, para ser investido por esse fundo. Basicamente, o que o gestor está procurando é uma startup que ela tenha uma equipe robusta, né, uma equipe que possa desenvolver e apresentar sua solução, e tracionar e ter vendas para a sua empresa, né? Que ela tenha um produto validado. É muito importante que o produto já seja validado, já esteja alguma venda nesse sentido, até porque o recurso do fundo vai ser utilizado para alavancar as vendas. Um mercado robusto e inovação, né? Um dos principais quesitos que o fundo olha é qual é o diferencial competitivo que a empresa tem. E daí, normalmente, as startups se diferenciam pela inovação. Então, ou seja, propondo tecnologia para solucionar algum problema. As etapas, então, de análise é um funil ali de 4 etapas. A pessoa entra em contato com o fundo, é feito um pré-comitê, em que são selecionadas as melhores propostas. Depois é feita uma análise mais profunda, feita uma due diligence para ver se a tecnologia comporta, para ver se a empresa está com as contas em dia. E depois, passando essas etapas, daí a startup é investida e ela entra na carteira do fundo e ela pode utilizar esse recurso do investimento para se alavancar comercialmente, para acabar de desenvolver algum produto, para melhorar alguma coisa, para fazer algum módulo extra. Só aqui para falar um pouquinho sobre a questão de pós-investimento, né? Normalmente, após que ocorre o investimento, os gestores eles têm um papel muito ativo nas startups, ajudando os empreendedores a administrar a startup. Normalmente, o fundo indica o CFO da startup e faz todo um processo de ajudar na governança e na maturação da startup. O fundo GovTech ele vai se preocupar bastante com isso, até porque são startups que têm um relacionamento com o poder público e que isso é uma exigência das pessoas que investem, né? Que as startups sejam, que tenham uma boa governança, que tenham questões éticas fortes, né, para se desenvolver no seu negócio. E para finalizar aqui, só para falar que o Badesul ele é um dos apoiadores do Pacto Alegre, né? A gente apoia o Pacto Alegre desde o início da sua fundação. E convidar vocês também para utilizarem a sala do Badesul no Instituto Caldeira. A sala está aberta a qualquer um que queira fazer alguma reunião ou utilizá-la, basta marcar com a gente. Acho que era isso. Elias, quero te dizer uma coisa, essa feira parou para te ouvir. É um grande desafio, não é, David? É um grande desafio a gente ter um espaço de conteúdo no meio da feira, e realmente a feira parou para te ouvir. Isso significa que vocês devem continuar assim, olhando com todo esse carinho para as startups. Tá bem? Muito obrigada, foi excelente a tua apresentação. Você permanece durante o dia? Eu permaneço durante o dia, a gente está com uma mesinha aqui no canto, qualquer um que queira conversar com a gente,
é só chegar. E muito obrigado pelo espaço. Imagina, nós é que agradecemos. Um aplauso para o Elias. Elias Rigon, acho que vai ter fila na tua mesinha. Obrigada pela apresentação, foi ótimo. E a gente vai dar sequência nesse espaço de conteúdo aqui no palco Sebrae X, convidando agora ela para falar sobre Gravataí 2031, uma cidade inovadora. Muito bem-vinda, secretária de Inovação de Gravataí. Este palco é seu, Selma Fraga. Bem-vinda.